O tempo cura todas as feridas, né? Não foi o tempo que curou. Todo mundo está acostumado com histórias que se separam em dois lados. O lado dos mocinhos, dos heróis que geralmente estão defendendo uma causa altruísta e moral, e o lado dos vilões, aqueles que podem até ter as suas motivações para fazer o que estão fazendo, mas eles não pensam no bem maior. Geralmente eles defendem uma causa puramente egoísta. Essa separação entre o bem e o mal na ficção é mais velha que andar pra frente, e está presente desde sempre nos livros, filmes, séries e todas as outras formas de contar uma narrativa que existem. Os exemplos são infinitos, só por baixo dá pra pensar em Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Rei Leão, os próprios Vingadores. São todas histórias em que há um lado do bem e um lado do mal, muito bem definidos e apresentados. Mas eventualmente aparecem narrativas mais profundas, mais parecidas com a realidade, em que não existem heróis e vilões definidos. O máximo que a gente pode definir são um protagonista e um antagonista, às vezes nem isso. E é razoável dizer que esse tipo de história, que foge do clichê do herói salvador e do vilão malvado, consegue muitas vezes cativar mais o público, gerar reflexões sobre o certo e o errado. E eu quero deixar claro que isso não necessariamente faz com que essas histórias sejam superiores às outras mais convencionais. Eu adoro Star Wars, Harry Potter, Vingadores, afinal o que faz um filme, um livro, uma série ser bom não é essa categoria em que ela está inserida, e sim a história em si. E isso nos leva a The Last of Us, o exemplo perfeito de história em que não existe um herói e um vilão. Só quero deixar claro que tem spoiler nesse vídeo, tá? De The Last of Us, da série, dos jogos, de tudo. Esteja avisado. Então, o último episódio da primeira temporada de The Last of Us apresentou uma decisão do protagonista que gerou muito debate sobre o que é certo e o que é errado. A história de The Last of Us pode ser resumida mais ou menos assim. Num mundo pós-apocalíptico, um homem, o Joel, precisa levar uma menina, a Ellie, que é imune à doença que causou o apocalipse até um grupo de pessoas, os vagalumes, que vão criar uma cura para essa doença a partir da imunidade da Ellie. E depois de passarem por muitas coisas, eles chegam até os vagalumes. Porém, o Joel descobre que para fazer a cura, a Ellie precisaria morrer. Então ele decide se voltar contra todos os vagalumes para salvar a vida da Ellie, e simplesmente mata todo mundo que ele vê pela frente para fazer isso. E aí? O Joel fez o certo? Quem tá certo nessa história? Os vagalumes que queriam matar a Ellie sem o consentimento dela para poder fazer a cura? Ou o Joel que matou todo mundo para salvar ela e ainda mentiu sobre o que tinha acontecido? A resposta para mim, sinceramente, é até fácil. Ninguém. Ninguém aqui tá certo. Na verdade, eu acho que essa é uma resposta até um pouco óbvia, mas que por algum motivo eu sinto que não é tão popular assim. Eu tenho visto um movimento que, na minha percepção, é até um pouco recente, de pessoas que defendem a decisão do Joel e acham que ele fez o certo. Tipo, não, ele fez o certo, aqueles vagalumes eram tudo uns arrombados, se fosse eu faria o mesmo. E assim, é possível que, se fosse eu ali naquela situação do Joel, talvez eu fizesse o mesmo que ele, eu não sei. Mas não é só porque eu faria que é o certo a se fazer. Eu não sou o paladino da moral e tudo que eu faço é o certo, não. Eu, você, todo mundo toma decisões ruins. Eu diria até que a gente está predisposto a errar em situações tão pesadas assim. Mas a gente tem que se questionar e pensar, o que é o certo a se fazer? Era certo matar todas aquelas pessoas, impedir que fosse criada uma cura para a doença que destruiu a humanidade e ainda mentir para a pessoa mais importante da sua vida sobre isso? Não me parece uma decisão muito correta. O que eu acho, e deixando bem claro que esse é o meu ponto de vista, é que a atitude do Joel foi completamente egoísta. Vamos ser sinceros. Ele não fez tudo aquilo para salvar a Ellie porque ele queria a felicidade dela. Ele fez aquilo porque ele não queria passar por aquela dor de novo, de perder uma filha outra vez, e ok. Esse trauma que o Joel sofreu deve ser um bagulho que não dá pra entender se você não passar por ele. Eu, por exemplo, não vou ser capaz de entender o que ele sentiu quando a filha dele morreu, mas eu compreendo que ele teve os seus motivos. Eu só acho também que não dá pra tratar ele como herói, como eu vejo que existe um movimento de pessoas que tratam a atitude do Joel como heróica. E eu acho que isso está muito relacionado ao que eu falei no início do vídeo. As pessoas estão acostumadas com histórias mais simples, e elas sentem uma necessidade de pintar um herói e um vilão na história, porque, sei lá, talvez seja uma forma que o nosso subconsciente encontre de facilitar a nossa assimilação daquela obra. Talvez assim seja mais fácil de se conectar com os personagens, sei lá. E assim, além de ter sido uma atitude egoísta, a gente não pode esquecer do fato de ele ter impedido a criação de uma cura.
Além disso, ele matou a única pessoa dentro desse apocalipse que era capaz de desenvolver essa cura. Ele impediu a única chance até então que a humanidade tinha de retomar a civilização algum dia. Ele garantiu que o apocalipse ia continuar. Para fazer um paralelo, eu gostaria de comparar com o que acontece no final do jogo do Homem-Aranha de 2018. No final do jogo, o Dr. Octopus espalhou um vírus cabuloso por toda a cidade de Nova York e a Tia May ficou ferrada com a doença. Ela estava nas últimas. Então o Homem-Aranha consegue um frasco da cura desse vírus e ele se encontra então num dilema. Ou ele aplica a cura na Tia May e salva ela, mas deixa o resto da cidade morrer sem a cura, ou ele dá a cura para os cientistas reproduzirem e eles precisariam do frasco inteiro, então a Tia May morreria. É uma situação bem semelhante à que o Joel encontra no final de The Last of Us. A diferença aqui é que o Homem-Aranha é um herói. Talvez existam pouquíssimos personagens que sejam tão heróis quanto o Homem-Aranha. Ele é a representação do altruísmo, daquela pessoa que coloca as outras acima dela. Então ele escolhe deixar a Tia May morrer para que toda a cidade tenha a cura. Ele hesita, mas acaba tomando essa decisão. Em The Last of Us, o Joel nem sequer pensou em outra possibilidade que não fosse salvar ela e ir embora. Desde o momento em que a Marlene falou com ele o que ia acontecer, ele já estava decidido a tirar ele dali, não importa quantas pessoas ele ia precisar matar. E todo mundo sabe que se a decisão fosse da Ellie, ela se sacrificaria em prol da cura. Todo mundo sabe disso, ela fala isso com ele no The Last of Us 2. E ele mente pra ela, tira a decisão dela. Eu, mesmo fazendo todo esse ponto pra explicar o porquê do Joel não tá certo, também acho que os vagalumes não estavam certos. Você não pode tomar essa decisão de matar ela sem informar ela, isso é completamente antiético. Eles decidiram conduzir isso da pior maneira possível, nenhum dos dois está certo. Se você me perguntar o que seria o certo a se fazer ali, eu acho que a melhor decisão possível seria dar essa escolha pra Ellie. Deixar ela tomar essa decisão sobre a vida dela, afinal a vida é dela. A decisão tinha que ser dela. Mas eu acho que o que faz The Last of Us ser tão incrível é esse debate. É essa incerteza do que é certo e o que é errado, porque aproxima essa obra da realidade. Na vida real é assim, ninguém é 100% mocinho e ninguém é 100% vilão. As pessoas são mais complexas do que isso. Elas têm motivações para tudo que elas fazem. Eu, você, nós tomamos decisões que depois a gente para e pensa e sabe que foi errado. A gente tenta melhorar, mas mesmo assim a gente erra, inconscientemente e conscientemente. E muitas vezes, principalmente nas histórias de fantasia, os protagonistas são muito certinhos. Às vezes eles são considerados até sem graça por causa disso. Então é muito legal ter uma história diferente como é The Last of Us. Uma história muito complexa e densa, que quando foi lançada em 2013, quase não tinha jogos com histórias tão profundas quanto essa. Na minha opinião, o Joel não fez o certo. Apesar dos traumas e do emocional dele naquele momento, quando a gente analisa o que foi feito, a gente precisa ser racional. Se fosse eu ali no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo que ele, não dá pra saber. Mas não dá pra aplaudir a atitude dele. E não dá pra querer crucificar ele também. A grandiosidade dessa história tá nisso. O que é certo e o que é errado. No mundo de The Last of Us, esses dois conceitos não existem. Mas e você? Você faria diferente do Joel? Você faria o mesmo que ele? Se tiver algum pai ou mãe assistindo esse vídeo, comenta aí o que você faria no lugar do Joel. E se você não for pai nem mãe assim como eu, comenta aí também. Eu quero saber se a minha opinião é impopular ou popular, porque é legal ter essa discussão. Agora, cá entre nós, dá um like no vídeo, vai, e se inscreve no canal. Comenta aí também se tiver algum assunto que você queira trazer à tona pra gente discutir. Muito obrigado por assistir, até mais.